grupo. Ei, Dalina. Ei, Lude. Hoje nós vamos para o 24º dia. Que bom que deu certo vocês entrarem. E nós estamos mudando hoje no 24º dia de etapa no livro. A paz do Senhor. Hábitos que transformam atitudes. Boa noite, Lude. Que bom que deu para você entrar, Lude. E acho que todo dia é especial, né? Refazer esse devocional gravando a live com vocês tem sido muito especial para mim, que tem alinhado com os acontecimentos. E hoje, mudando aqui de fase no livro, vem hábitos que transformam atitudes. E nesse dia 24, a reflexão está lá em Provérbios, no capítulo 18, do versículo 20 e 21. Tudo é narrativa hoje, o tema do devocional. E a reflexão do versículo é: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Deixa eu parar aqui. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E eu estava escutando esse louvor, né? Deus de obras completas. Ele fala, né? Que o meu Deus é Deus de obras completas. Que Ele não vai começar uma obra na nossa vida e não for terminá-la. Então, para a gente profetizar sobre isso na nossa vida. E aí, quando eu vim pro nosso devocional de hoje, tá falando sobre que tudo é narrativa, sobre o poder das palavras. E aí, eu já logo refleti sobre isso, né? Sobre a gente acreditar, não pelas circunstâncias, não pelo que a gente está vendo, mas pelo que o nosso Deus pode fazer, que Ele muda tudo. Ele muda todas as circunstâncias em um segundo. E o louvor, ele fala sobre isso, né? Que a gente sabe que Ele muda as circunstâncias, que Ele muda a realidade, que Ele tudo faz em um segundo. E hoje a reflexão do devocional nos convida a fazer essa reflexão de quais são as narrativas, né? Que Deus criou tudo com as palavras. Tudo se formou. E quais são as narrativas que nós temos falado? Quais são as palavras que têm saído das nossas bocas? E a autora começa logo assim, ó. Existe muito mais poder no uso das palavras do que nós podemos imaginar. Com certeza você já leu na Bíblia e ouviu em pregações que precisamos controlar a nossa boca, que ela fala do que o coração está cheio e que podemos usá-la para abençoar, mas ela também tem poder de amaldiçoar e destruir nossa vida e a vida das outras pessoas à nossa volta. E ela vem, né? Veja que essa passagem de Provérbios... deixa eu usar aqui uma ligação. Veja que essa passagem de Provérbios, que abre este capítulo, fala que o nosso coração fica cheio do que sai da nossa boca. E a palavra de Deus também nos lembra que de tudo que devemos guardar, o mais importante é o nosso coração. Ora, se devo guardar o meu coração, e se o que eu falo também preenche, preciso ter muita sabedoria em relação ao que sai da minha boca, pois isso influencia no que carregarei dentro de mim. Quando falamos em coração, estamos falando dos nossos sentimentos. Nossas palavras influenciam diretamente aquilo que sentimos. E hoje, gente, é tanta narrativa, né? Nós estamos vivendo na geração que tudo cria-se um diagnóstico. As brincadeiras de criança hoje é bullying, a hiperatividade, né? A criança agitada, que a gente falava assim, muita saúde.
Aí já vem, né, hiperatividade, a questão de ter muitos pensamentos, aquela criatividade de criança, muitas vezes hoje já é com TDAH. Então, são muitos adultos que se diagnosticando, né, diagnosticando agora com coisas que estão diagnosticando a crianças, né? Aí fala assim, acho que tem um grau leve de autismo pela dificuldade de interagir. Então, já viu quantos rótulos hoje vão trazendo, né, para nós? Ansiedade, que virou uma palavra hoje tão comum, né? E eu sou uma pessoa assim, que desses rótulos eu não gosto, né? Eu fico falando, eu sou saudável, sou curada, eu tenho isso. E por mais que às vezes tenha alguns sintomas, né? Algumas coisas assim hoje, nessa aceleração que nós estamos, né? Que já viu hoje que nós somos a geração, né? A geração que tem mais informação disponível, tá tudo a um clique, é pedir um lanche, né? Você entra ali no iFood, é um clique. A internet hoje, né? Dá um segundo, se trava um pouquinho, a gente já fica lá com o dedinho acelerando, entrando e saindo, já fica estressado. Eu lembro que quando começou a idade, a internet a gente punha, saía, beber água, demorava a carregar, né? E tinha uns horários de pico em que a internet ficava melhor à noite. E aí, disso, com esse processo de aceleração, que a gente foi ficando mais impaciente, não sabendo lidar com a velocidade que as coisas evoluíram, vem gerando esses, né, esses estresses, essas ansiedades, devido à nossa aceleração. E aí quando vem falar assim, deve ser ansiedade que tem, eu já sou uma pessoa assim, eu não. Eu tenho, né, eu comentei no outro dia do devocional anterior, que a gente foi jogar o beach tênis, e aí que eu achando que tava passando mal por uma queda de glicose, e todo mundo falando, tá, não, um pouquinho de ansiedade, né, da insegurança de estar, e eu não tenho isso, então eu demorei para tentar assimilar o que poderia ser aquilo, sabe? E vindo dos sentimentos de infância, né, eu falei disso em devocional anterior. Então, mesmo que venha hoje, né, falando sobre o poder das palavras, me traz essa reflexão do que a gente tem repetido ao nosso respeito, as crenças, o que a gente tem acreditado, do que a gente tem dado legalidade, principalmente em relação a essas doenças, né, da alma emocional. Muitas vezes quando escuta e fala assim, né, é depressão, é ansiedade, não. Porque fala assim, eu tenho. Não, você não tem. Você pode estar, porque você não nasceu com isso. Isso não tem legalidade no seu corpo. Então, que hoje a gente possa usar o poder das palavras, né? Para reconhecer o que a gente tem trago legalidade para a nossa vida. E esse hino, né? Ele traz essa reflexão para mim. Um Deus de obras completas. Que Ele é um Deus tão grande que Ele não vai fazer pela metade, que Ele vai fazer essa obra completa. Então, que a gente comece a profetizar, usar as palavras, não pela circunstância, não pelo que a gente vê, não pelo que está acontecendo no momento, mas pelo Deus que a gente serve, pelo Deus que a gente sabe que Ele pode mudar tudo e que Ele realiza a obra completa. Entender que se tem algo acontecendo que faz parte de um processo para o nosso amadurecimento, para a honra e glória dEle. Vi uma reflexão, né, que falava assim, que muitas vezes a gente vê pessoas, às vezes, conquistando aqueles sonhos que você tem. E aí você olha assim, nossa, mas aquela pessoa às vezes poderia ser, sabe, você considera que você teria mais capacidade, mais dons, um talento, mas que não rompe, que as coisas não vão. E aí nessa reflexão nos traz assim, é porque eu estou te preparando. Porque não vai ser pela sua capacidade, porque tudo que nós vimos, né? É para o quê? É dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, tem muitas coisas que se acontecer no nosso tempo, da forma que a gente queria, ele perde da gente exaltar e falar assim, só poderia ter sido ele, para a honra e glória do nome dele, para aquilo ser testemunho. Então, hoje eu refleti sobre isso, conversando com a minha mãe, né? De fase na minha vida que a gente teve que passar do início do meu relacionamento,
casinha que a gente morava, das coisas que tinha. Porque se tivesse sido tudo assim já de imediato, seria tão normal. Então eu vi o quanto isso trouxe também gratidão para meu coração, para minha vida, de aprender a valorizar, de agradecer as coisas, de ser grato pelo que tem. E aí ela vem compartilhando aqui uma história. Vou compartilhar uma história para mostrar o poder da nossa comunicação. Tenho uma amiga muito querida, super inteligente e generosa, profissional brilhante, amigo de todos que passam na sua vida. Porém, essa mulher, cheia de virtudes, vive há décadas ciclos de muita limitação financeira e frustração. Ela se esforça, trabalha muito, busca novos conhecimentos, mas não consegue romper o ciclo negativo das suas finanças. Um dia, ela abriu seu coração e soltou no meio da conversa que havia anos repetia para si mesma a seguinte frase: não vou nem sonhar e fazer mais planos, porque meus sonhos nunca se realizam e eu só fico mais frustrada. Então, melhor não sonhar. Detalhe, ela estava se referindo a todos os sonhos e projetos dela que dependiam de recursos financeiros. A narrativa que ela dizia para si mesma, que ela não verbalizava, era de que é melhor nem sonhar, pois não ia acontecer, porque ela não teria dinheiro para viver esses sonhos. E é óbvio, após repetir essa narrativa, nada acontecia mesmo. Sua comunicação reforçava a crença de incompetência financeira, a crença de não merecimento, enchia o coração dela de desesperança e tristeza. E como nós só vivemos aquilo em que acreditamos, a vida dela entrou em um loop sem fim, de derrotas financeiras, frustrações, sonhos não realizados por falta de dinheiro e crença de que é melhor não ter sonhos. Entendeu como funciona? Com a minha vida e a sua é da mesma maneira. Enquanto eu reli aqui, me veio uma outra lembrança, uma reflexão. Que devido a frustrações que a gente vai tendo, né, de sonhos. E na minha vida, assim, amorosa, eu falo assim, né, depois de tantas frustrações, às vezes a gente fica assim, tantas, né, você fica decepcionado com as coisas que acontecem, você começa até a se questionar, né? A gente começa a olhar em volta os outros relacionamentos, as vidas, e meio que para nos consolar, né? Eu lembro uma vez que eu fiz questionamento assim, mas será que a família e tudo é um desejo de Deus mesmo, né? Porque a gente vê muita coisa diferente do que a gente sonha e as pessoas para viver junto começam a normalizar aquilo. E eu falei assim, não, mas eu não quero normalizar isso. E eu comecei a falar assim, meu Deus. E entenda assim, né? Eu tava bem melhor sozinha do que acompanhada. E comecei a orar, meu Deus, se não for de ti, não permita se aproximar de mim. Que eu tô bem sozinha. E se isso não é também já um pouco de desacreditar, né? De que viveria aquela promessa, de que eu poderia ter relacionamentos felizes e saudáveis. E aí foi, Anderson. E aí eu comecei a orar assim, né? Meu Deus, se não for de ti, que não se aproxime de mim. Que eu tô bem sozinha, tô cansada e não quero que isso não for do Senhor. E quando, né, comecei essa oração, apareceu hoje o meu marido. Sempre que acontecia alguma coisa, né? Se ele ia vir, ia ter um encontro, a gente ia conversar, e eu pedia, meu Deus, para confirmar. Meu Deus, se não for de ti, que nem venha. Né? Marcou de vir ver, quer encontrar e conhecer, eu tô assim, meu Deus, que já é um sinal do Senhor, né? Se houver um impedimento, ele não vier, isso já é um sinal. E por mais que aquilo eu sempre ficava buscando confirmação. Foi assim, um relacionamento, né, que eu orei do início ao final, até hoje podia, né? Vou continuar orando por nós. E hoje também, conversando com a minha mãe, né? A gente ficou bem juntas durante o dia. A gente reflete, né, sobre relacionamentos. Minha mãe gosta de ser cupido, né? Ela falou assim, eu não arrumo mais pra ninguém. Não vou ser mais cupido. Eu parei com isso, né? Ela falando assim de uma amiga dela, porque depois não dá certo. Aí eu tô assim, pois é, a gente tem que orar e pedir Deus. Às vezes é isso que tá faltando, né? Porque quando as coisas têm que acontecer, vai fluir, Deus vai preparar o momento certo. Você e o Gante, quem apresentou vocês dois? Ninguém apresentou, então assim, Deus preparou. E às vezes dessas reflexões, né, que já veio
quando as coisas não dão certo, aí a gente vai para Deus e questionar por quê. E a minha oração é assim, meu Deus, eu tô melhor sozinha, eu não quero, se não for de ti, que não se aproxime de mim. Mas será que das outras vezes eu busquei mesmo assim com essa intensidade? Pedindo confirmações de Deus e orando pelo relacionamento? Então fazendo essa reflexão, sendo sincera? Não. E quais são as narrativas que nós temos contado sobre a nossa vida? Que a gente tem repetido palavras. Quais são as palavras que a gente tem nutrido a nossa vida, os nossos solos? Qual área da nossa vida que hoje a gente está colhendo frutos que a gente não reconhece, que foram sementes que nós plantamos? E muitas vezes essas sementes são com as narrativas que a gente tem falado, o que a gente tem aceitado. E ultimamente, depois, né, de refletir tanto sobre o poder das palavras, quando alguém já lança uma palavra para mim que eu não quero, eu já falo, tá repreendido, em nome de Jesus. E aí a minha mãe, meu marido fica rindo, que é isso, menina? Eu tô assim, a pessoa não ficou constrangida de me falar isso, lançar isso na minha vida. Eu vou ficar e de repreender, eu não aceito, eu repreendo mesmo. Então, às vezes, até quando eu vou falar alguma coisa, dar exemplo, né? Aí depois eu falo assim, eu não, já tá repreendido em nome de Jesus. Então, rindo, mas é algo muito sério, né? Porque tá escrito aqui na palavra de Deus. Sandra, você tá comentando aqui. Às vezes seguimos os nossos planos em vez de esperar os planos de Deus. Isso mesmo, planos. A gente às vezes segue os nossos planos em vez de esperar os planos de Deus, orar, jejuar, pedir confirmação dos planos de Deus. E quando as coisas não dão certo, a gente vai o quê? Questionar Deus por que aquilo está acontecendo. E aí, sobre as narrativas, as palavras, gente, muitas vezes as palavras que nós falamos, será que a gente está professando que o nosso Deus é um Deus tão grande, que Ele é um Deus de obras completas? Gente, escuta esse louvor. Tá aqui, Kemily Santos, Deus de obras completas. Eu já coloquei aqui de meta escutar ele todos os dias, quando eu acordar, e é profetizando sobre a minha vida. Que meu Deus é um Deus de obras completas, que Ele é um Deus grande, que Ele vai cumprir na totalidade, que Ele tudo muda em segundo. Um segundo para Deus, um piscar de olhos, Ele pode vir transformar tudo e fazer tudo novo em todas as nossas áreas. Mas que eu tenho entendido cada dia que Deus não vai fazer também nada se nós não estivermos prontos. São as reflexões que vão vindo, né, e vão se completando. Quando a gente vê o pessoal saindo do Egito para a Terra Prometida, uma caminhada que deveria durar 40 dias, durou 40 anos. Mas por que eles não acessaram a totalidade da promessa nos 40 dias, aquele tempo de caminhada? Por causa das lamentações, por causa das murmurações. Então pensa quantas coisas na nossa vida que a gente deveria já ter acessado a totalidade da promessa, mas devido às nossas murmurações, às nossas lamentações sobre o nosso posicionamento, a gente ainda não recebeu. E se a gente recebesse, seria a nossa ruína. Porque o processo interior que nós precisamos viver não foi completado. Nós não atingimos o nível de maturidade necessário para acessar aquela promessa, aquela totalidade. E Deus conhece, né? Que olha tão lindo o que diz em Salmos. Que antes que estivesse no ventre de nossa mãe, Ele teceu cada parte nossa. Ele conhece, escreveu todos os nossos dias. Então que a gente peça a Deus, né? Eu tenho orado sempre, Deus, alinha, Senhor, as minhas emoções na Tua direção. Foi algo que falou aqui em uma oração do dia anterior e isso me pegou, Senhor. Quantas vezes eu clamo pela Tua direção, mas quando eu não tive ainda maturidade espiritual, entendimento para ser obediente à Tua direção, meu Deus, para escutar e Te seguir. Alinha as minhas emoções na Tua direção, Senhor. E a gente tem aprendido tanto sobre o ego, sobre o orgulho, sobre a vaidade. Ai, meu Deus, moer tudo isso
tudo que afasta de escutar verdadeiramente a tua palavra, de ser obediente, de seguir na tua direção. É que a partir de hoje, né, quando vier aqueles pensamentos intrusivos, nós vamos dizer, meu Deus é um Deus de obras completas. Eu creio não pelas circunstâncias, mas pelo que meu Deus pode fazer. E eu sou filha dele, eu sou curada, eu sou abençoada, eu sou resgatada, eu sou amada. Ele deu seu Filho unigênito na cruz por nós e já pagou o preço. Então, quando vier aqueles pensamentos dizendo que das nossas falhas, nós somos pecadores. Amém. Eu tô lendo um comentário aqui, não sei se está aparecendo para vocês, do Wanderson, que uma vez disse a uns irmãos na igreja que antes de Deus dar aquilo que a gente pede, Ele dá o que precisamos. E Deus sabe que nós precisamos, né? Olha que lindo, o Wanderson falou, e eu refletindo de um outro amigo de trabalho, que é uma pessoa que mesmo sem saber, ele sempre me fala alguma coisa, me fez crescer muito estar na companhia dele. E hoje a gente não trabalha mais juntos, e eu indo outro dia no caminho para dar aula, encontrei com ele vindo do serviço, e ele me contando uma situação, né? E ele falando assim, não, Deus sabe do que a gente precisa, né? Que se fosse para me pedir, que é assim, ele foi pai, né? Já depois dos 40, e ele já tinha 5 filhos. E aí veio Maria, num outro estágio da vida dele. E aí ele assim, né? Já se aproximando de 60 anos, a filha assim, próximo de 40, ele falando, ela me pôs para ir na igreja, que ela falando, papai, você não tá indo comigo. E aí ele, pensa, Maria, me levando para a igreja? E ele falando assim, né, gente, como Deus é perfeito, que se fosse para me pedir, eu já tinha 5 filhos, não ia pedir mais. Agora veio Maria, né? E Deus sabe que eu precisava, que ela é minha companhia, meu motivo, a motivação. E eu fiquei repetindo, meu Deus, quantas vezes eu fico orando, pedindo coisas, quantas orações também já foram respondidas. Às vezes a gente vê que não é aquilo, sabe? Que traz. Então eu tenho aprendido desde esse dia, falar assim, Senhor, alinha minhas emoções na tua direção, porque o Senhor é fiel, o Senhor sabe o que eu realmente preciso, o Senhor sabe o que realmente vai me fazer feliz, o que vai trazer aquela plenitude. Porque muitas vezes a gente tem um pensamento sobre algo e não é aquilo. É só quando a gente olha uma coisa bonita na vitrine e a gente quer comer pelo que tá vendo, aquela sobremesa. E aí na hora que eu sou assim, né? A mestre diz, quando eu vou no lugar, eu fico se querer experimentar um pedacinho de cada um, é o espírito da crua, pra provar, eu adoro experimentar. E aí depois vem aquela decepção quando a gente olha uma coisa, e aí vai provar, não tá tão gostoso, e até desperdiçar dinheiro, principalmente de comida ruim. E aí, mas Deus sabe, né, de todas as coisas, então eu tenho alinhado em relação a isso, pedir, meu Deus, eu tenho muitos sonhos, muitos desejos, coisas no meu coração e expectativas. Mas o Senhor sabe o que realmente falta, o que vai preencher todo o meu ser, o que realmente vai me fazer transbordar de alegria, de realização, de plenitude. Então alinha, meu Deus, as minhas emoções à tua direção, que eu creio que a tua vontade é muito melhor do que a minha, que os seus planos são melhores que os meus e que nos dá sabedoria. Então hoje, quando vem falando sobre isso, é um processo de amadurecimento, que depois, né, que a gente passa por um processo, você alcança uma graça, você começa a entender, as coisas começam a fazer sentido. Hoje eu entendo o quanto eu era ingrata e ainda sou, mas durante esse processo de coisas que tem acontecido, eu tenho aprendido a ser mais grata. Às vezes eu olhava pro meu marido e via ele assim tão grato com algumas coisas que eu queria entender. Então assim, mas por que ele tá... Sabe, eu queria sentir essa gratidão, essa emoção. E muitas vezes pra mim assim era algo normal, eu não sentia aquela gratidão genuína. Então durante esse processo de transição, de coisas que têm acontecido, eu consegui sentir mais essa gratidão. E é tão bom quando a gente começa a ver, né? A gratidão em tudo, simples, básico. E as coisas extraordinárias, que muitas vezes a gente vai normalizando elas, esquecendo do quanto ela é essencial
ela é simples, mas o extraordinário. Que a gente nunca perca esse brilho, a gratidão de ver o extraordinário que mora no simples do todo dia, né? Sabe, o extraordinário, que muitas vezes está ali no simples todo dia que a gente esquece. A nossa vida com saúde. Gente, quando tem alguém que nós amamos doente em um hospital, que agonia, que aflição que é. E todos esses dias que nós estamos com saúde, podendo contemplar, agraciável, aí o final de semana, você poder fazer uma refeição e estar junto com a sua família. E aí tá aquele dia a dia, o básico, o simples, e é o extraordinário. E devido àquilo tá na sua rotina, o extraordinário que mora na rotina. Às vezes a gente perde o brilho daquele extraordinário. Não vai entender? Então que a gente alinhe as nossas emoções, a nossa direção e as nossas palavras. E que é nesse alinhamento das palavras, que bem, né, que no mundo tereis aflições, mas que a gente use as nossas palavras para agradecer, para glorificar, para profetizar o nosso Deus, que é tão grande, que é um Deus de obras completas. Eu tô com esse hino. E finalizando aqui, eu convido vocês. Hoje, a gente sabe, né, que todos os dias tem uma indicação de um louvor. O louvor de hoje, indicado, é tudo a ver com ele. E eu também estou indicando isso, né, o Deus de obras completas. E do nosso exercício diário, trazendo a consciência. O provérbio do início do capítulo termina dizendo que comeremos o fruto das nossas palavras, com verdade, coragem e humildade, o que tem saído da sua boca, de que está transbordando o seu coração. Se eu perguntar para o seu cônjuge o que ele vai dizer sobre as palavras que você transborda na vida dele? E agora, se a pergunta for feita aos seus filhos ou seus pais, o que eles dirão sobre o que tem saído da sua boca e do que está cheio do seu coração? Amém. Quando está falando assim, quando estamos passando por um processo e sabemos que Deus está conosco, sabemos que iremos vencer. Amém, porque quem está conosco jamais perdeu batalhas, né? E isso é extraordinário quando a gente sabe que está do lado de Deus. É assim, né? Tão poderoso que são tantas reflexões de processo, de coisas que têm acontecido. Às vezes a gente está numa situação e você vê os outros e parece que você está perdendo. Algo que genuinamente já seria direito seu e é como se estivesse sendo arrancado, estivesse sendo tirado. E quando a gente vai escutar a carne, o ego, o orgulho, a vaidade, que quer nos chamar para fazer, parece que a gente teria que brigar e fazer tantas coisas porque você está sendo injustiçado. Mas aí quando a gente olha para as leis espirituais, que você lembra que tem um Deus e você chama Ele que luta por você, você sabe que já é mais do que vencedor em Cristo. E que perde, né, que tudo que é seu vai chegar até as suas mãos com a permissão dEle, para a honra e glória dEle, para testemunho dEle, que no momento certo Ele vai lutar as batalhas, e que se não chegou, é porque aquilo que a gente acha que era nosso, que está sendo injustiçado, não era. Porque quando a gente descansa no Senhor e confia e o que a gente quer, o que vem dEle, fica muito mais fácil viver esse processo, que muitas vezes poderia ser para a gente se considerar uma injustiça, né? Então, diante disso, eu tenho refletido muito sobre isso. Quando vem assim, parecendo assim, é uma injustiça, disso que você falou, Anderson, eu reflito sobre isso, não é? Porque quem luta as minhas batalhas comigo é Deus e a provisão dele nada passa despercebido. Então eu creio e tomo posse das promessas dele na minha vida, que já sou mais que vencedora. E é isso, quando estamos passando por um processo, sabemos que Deus está conosco e que iremos vencer. Amém. Já é outra reflexão do que veio, viu, Anderson? Dessa semana, de coisas que têm acontecido. Enfim, continuando aqui, ela fala, né, que nosso objetivo com esse devocional é trazer verdade para a sua vida. Consciência de tudo que precisa de transformação e um caminhar diário aprendendo com o que Jesus deixou para que eu e você sejamos todos os dias mais parecidos com Ele.
Então, o exercício de hoje. Com muita humildade, escreva a seguir as áreas da vida em que hoje você colhe os frutos ruins. Porque durante algum tempo lançou palavras de maldição ou talvez ainda lance palavras negativas e de derrota. Depois de anotar as áreas da sua vida, escreva alguns exemplos de narrativas negativas que você vem contando para si e para o mundo. Aí aqui, tá vendo, gente? Tem os exemplos e um espaço pra gente preencher. Quem ainda não tem o devocional e queira comprar, tem o link na minha bio, tá bom? Pra vocês adquirirem o devocional físico. E no nosso grupo do WhatsApp eu mando lá também a oração do dia, a indicação do louvor e qual foi o exercício sugerido, tá bom? Então eu fiz aqui, ela pediu 3 áreas, quais as negativas que você, narrativas, né? As narrativas das palavras que você tem falado nessas áreas da sua vida, que você entende que devido a essas narrativas você tem colhido esses frutos. Então que a gente tenha, né, coragem para fazer esse exercício com consciência e assumir as narrativas que a gente tem falado na nossa vida, né? Familiar, financeira, profissional, de amizade, conjugal. Como a gente tem se relacionado, que palavras a gente tem falado no meu caso, os maridos, os filhos, né? Eu ainda não tenho filhos assim, né? Sempre tenho meu enteado. Mas eu faço esse exame diário sobre as reflexões, né? Exemplo, o outro dia demos um livrinho para ele tava pintando colorido, e eu tô assim, não, você já é um artista, pintor, então eu tenho essa preocupação, né, com as crianças. E sempre quando tem alguém próximo, né, e com as crianças, eu vejo uma fala, eu fico sempre me policiando para corrigir, para trazer para ela validação de coragem, de que consegue, de treinar. Então, eu quero orar para uma geração que, em vez da gente falar de tantos diagnósticos que têm sido propagados agora nessa, né? Que a gente tenha adultos com mais consciência para poder proferir palavras de cura na vida dessas crianças. Palavras de validação, palavras de motivação, palavras de coragem. Né? Que sejamos adultos curados, aceitos, para que de nossas crianças elas sejam livres, né? Para serem o melhor que elas podem ser. Então, que a gente, com consciência do poder das palavras, né? A gente tenha essa consciência, essa responsabilidade de sempre quando a gente for falar algo para as pessoas, a gente proferir palavras de vida e de bênção, de capacidade, né? Amém. O Anderson está interagindo. Somos vasos nas mãos de Deus, para aprendermos que para antes de ser usado, Ele vai nos moldar. Sim, ele é nós somos o vaso e Ele o olheiro. E que graça pensar, né? Que o nosso olheiro é Deus. Então vamos finalizar a nossa live, que estava ficando extensa, com a oração aqui do devocional de hoje. Pai amado, Senhor da minha vida, eu te agradeço pela tua palavra deixada para nós. Palavra que nos ensina os caminhos a seguir e nos exorta a sermos sábios. Eu te peço perdão, Senhor meu, por todas as palavras negativas que já falei, por todas as palavras de maldição sobre minha vida e sobre a vida de outras pessoas. Peço que o teu sangue derramado na cruz lave toda palavra de derrota, dor, julgamento, difamação, imoralidade, acusação e crítica que já saiu da minha boca. Eu decido que a partir de hoje só vou abrir a boca com sabedoria. Decido que tudo que eu falar produzirá graça nas pessoas que vão ouvir e gerará vida na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. Eu agradeço pelo teu perdão, te peço tudo isso em nome do único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. No final de sempre, né? A autora nos convida a se colocar o louvor, se ajoelhar diante de Deus, meditar e fazer a sua oração, sua intimidade com Deus sobre esse assunto que nos trouxe, né? Sobre as palavras. Então, hoje sobre as palavras me traz essa reflexão, né? Das palavras que nós temos proferido sobre a nossa vida, sobre a vida do outro, sobre as narrativas que às vezes a gente escutou
a vida toda e acreditou sobre aquilo e continuou repetindo. E sobre a nossa responsabilidade dessa narrativa, das palavras que a gente vai proferir na vida dos outros. Que nós sejamos canal de bênção. Que sempre quando encontrar alguém, que não seja só na nossa vida, mas que a gente só possa falar para as outras pessoas palavras de bênção, de cura, que aquilo que a gente deseja para nós, a gente possa refletir na vida do outro e falar para o outro. Amém? E repreender aquilo que vier também, que não esteja alinhado com a palavra de Deus no nosso coração. Que a gente não precisa aceitar esses rótulos. E repreende em nome de Jesus. Aquilo ali, eu preferi uma palavra e você não recebe, não recebe. Não? Renuncia em nome de Jesus. Amém? Bem, foi muito bom, gente, a nossa live, a participação de vocês. Obrigada por vocês que ficaram até aqui, né? Na ansiedade, né? Tá aí. E amanhã a gente volta com o devocional, sempre às 5h30 da manhã, se Deus quiser. Nós vamos finalizar. Nós estamos no 24º dia e são 40 dias. Em nome de Jesus, vamos finalizar de segunda a sexta, às 5h30 da manhã. Amém? Com Deus.